Graça, paz e alegria, eu sou o pastor Ricardo, estou aqui para mais uma mensagem do site www.compartilhandonaweb.com.br. Há alguns dias eu divulguei uma mensagem fazendo uma comparação entre dois personagens bíblicos, Jeremias e Pedro. Você encontra essa mensagem aqui no nosso espaço. Hoje eu quero retomar essa ideia de comparação, lembrando mais uma vez de Pedro e agora pensando em um outro personagem bíblico. Pedro. O pastor está com problemas. Pedro e Pedro? Há dois Pedros na Bíblia? Sabe, muitas vezes eu fico com a impressão de que realmente há dois Pedros na Bíblia. O primeiro Pedro é o mesmo que lembramos na mensagem quando nós fizemos a comparação com Jeremias. Ele foi chamado por Jesus, deixou as redes, seguiu o mestre. Ouviu muita coisa. Também, junto com os discípulos, ele ouviu muito mais coisas que as multidões que seguiam a Jesus. Afinal de contas, os mais chegados ouviram e viram mais coisas. Os discípulos ouviram muito mais e Pedro era um deles. Além disso, além de ouvir muita coisa, ele viu muitos sinais, muitos milagres, viu muita coisa que Jesus de fato fez. E junto com Tiago e João, ele viu muito mais até do que os outros discípulos, pois Pedro, Tiago e João, em alguns momentos, são chamados para acompanhar Jesus de forma separada dos outros discípulos. Como, por exemplo, na Transfiguração, há outras situações que o Evangelho relata, que Pedro, Tiago e João eram chamados à parte e viram, então, mais coisas até do que os outros discípulos. Pedro, então, foi um dos que mais viu dentre as coisas que Jesus fez, mais ouviu dentre as coisas que Jesus falou. Pouco antes da prisão de Jesus, Pedro não concorda com a revelação de Jesus de que ele iria abandonar. Ele nega, ele diz que não vai abandonar o Senhor de forma alguma. E antes do galo cantar, exatamente na sequência daqueles eventos, Pedro teme pela própria vida e, mesmo tendo dito que não abandonaria, teme ser reconhecido como um seguidor do Mestre. Quer dizer, na ceia, já então durante a noite, Jesus revela que seria abandonado, Jesus diz que os discípulos iriam se afastar, e Pedro diz que não, de forma alguma, isso não vai acontecer. E antes mesmo do dia amanhecer, depois daquela situação toda, Pedro tem medo de ser reconhecido como um dos seguidores, e nega Jesus 3 vezes, antes ainda do galo cantar. Pedro, que ouviu e viu tanta coisa, disse que não abandonaria de jeito nenhum, agora ele tem medo de ser reconhecido como seguidor. Mas a história de Pedro não termina assim. Algo acontece e parece que nasce um novo Pedro. Depois da ressurreição de Jesus, Pedro já está diferente. Anda mais uma vez com Jesus, está conversando com ele e já não teme, pelo menos naquele momento, parece já não temer ser reconhecido como seguidor. Outras pessoas viram a cena. Então, Pedro já não temia mais ser reconhecido como seguidor de Jesus, porque mais gente viu e ele estava ali andando com Jesus. Depois, quando acontece a descida do Espírito Santo, registrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Pedro anuncia Jesus, deixa claro que mataram a ele e que a ressurreição aconteceu. Já não teme mais ser reconhecido como seguidor de Jesus, ele chega a ser preso, ele já não teme mais essas coisas e não deixa de falar do Evangelho do Senhor, não deixa de falar a respeito de Jesus, de fazer as coisas em nome de Jesus. Pedro está diferente. Algo aconteceu, aproximadamente 50 dias depois que ele negou a Jesus, algo aconteceu para ele passar de não querer ser reconhecido nem mesmo como seguidor, para parecer uma nova pessoa, pronto inclusive a ser preso e quem sabe até morrer por conta daquela mensagem anunciando a Jesus. Algo realmente aconteceu com Pedro. Josh McDowell, autor do livro Mais que um Carpinteiro, ele diz que não acreditava na mensagem do Evangelho, mas ao parar para pensar a respeito de Pedro, ele mudou de opinião.
Alguém que temeu, da forma como mostrou temer Pedro, quando Jesus foi preso, não teria inventado uma mentira a respeito da ressurreição, quem sabe participado da ocultação do cadáver e depois inventado a mentira de que ele tinha ressuscitado, e 50 dias depois de tudo isso está pronto até a morrer por conta dessa mentira que ele acabou de inventar. Alguma coisa tinha que ter acontecido. Isso não fazia sentido. A ressurreição, então, tinha que ser real. E de fato é. Oh, aleluia! De fato é real. Pedro viu Jesus mais uma vez e foi cheio do Espírito Santo. Foi isso que mudou na vida de Pedro. Não foi porque ele inventou alguma coisa. Alguma coisa aconteceu e mudou Pedro. Max Lucado também trabalha essa questão no livro A História de Deus e a Sua História. Em um dos capítulos desse livro, ele trabalha um pouco a respeito dessa questão da forma como Pedro agiu e reagiu. Hoje eu estou cheio de propaganda por aqui, mas vale a pena realmente pensar a respeito dessas coisas. Afinal, tem gente que ainda acredita que tudo não passa de uma mentira, de uma invenção, de um mito, de uma história inventada por aqueles que viveram aqueles dias. O corpo de Jesus foi furtado, esconderam e inventaram a ressurreição. Ainda há quem acredite, de fato, que seja isso, que seja só uma história para animar, para incentivar a continuidade da mensagem, da pregação. Não é possível. É muito mais fácil que algo tenha acontecido a ponto de mudar a vida daqueles que viveram naqueles primeiros dias, para em tão pouco tempo eles terem mudado completamente de atitude. Levando-se em conta a navalha de Ockham, que é um princípio científico e filosófico que propõe o seguinte: entre duas hipóteses formuladas sobre as mesmas evidências, é mais racional acreditar na hipótese que seja mais simples. Pensando nisso, e levando em conta a reação de Pedro, especialmente, o que é mais simples? Ele furta o corpo, inventa uma mentira, e está pronto a morrer por essa mentira, sendo que logo depois da prisão de Jesus ele teme ser reconhecido como seguidor, mas agora ele está pronto a morrer por uma mentira que ele inventou, poucos dias depois, ou algo realmente aconteceu e mudou Pedro? Eu acho mais simples acreditar na segunda, que algo aconteceu e realmente mudou Pedro. Assim, que nós aprendamos com Pedro. Podemos sim ver muitas coisas, ver muitos milagres, ouvir muitas pregações e muitos estudos e ainda assim não ter coragem para anunciar o Evangelho diante das dificuldades que se apresentam na vida. Podemos nos esconder, abandonar tudo, fugir por conta de uma crise que se apresenta, mesmo tendo conhecimento de muita coisa que o Senhor fez. Uma única ação nossa, que seja contrária ao testemunho do Evangelho, já estamos dando esse péssimo testemunho, fazendo, no fim, o que Pedro, de fato, fez num primeiro momento. Acontece que, igualmente ao que aconteceu com Pedro, nós podemos ser diferentes. Ter, então, uma nova chance, se for o caso, melhor não ter que chegar a esse ponto, mas se for o caso e precisar de uma nova chance, que assim seja, como foi com Pedro, e que nós então passemos a ter ousadia para seguir a vontade do Senhor, para fazer aquilo que Deus realmente quer de nós, e que nós possamos, além então de ouvir pregações, ouvir estudos, além de ver a realização de prodígios, maravilhas e sinais, que nós possamos ainda buscar essa experiência com Jesus ressuscitado e com o Espírito Santo na nossa vida. É muito bom ouvir e ver tantas coisas da parte do Senhor. É importante e de fato acontece tudo isso e nós vivemos todas essas coisas. Mas não podemos parar apenas nisso. Ou podemos ser como Pedro antes da ressurreição. Nós precisamos buscar essa experiência real com o Senhor e viver como Pedro viveu depois da ressurreição, depois do Pentecostes. E Deus te abençoe. Forte abraço, até mais.